Olá, sou o Antônio Carlos, aluno da Faculdade de Tecnologia Jornalista Omair Fagundes de Oliveira, a FATEC Bragança Paulista. Estou aqui hoje para a apresentação do TG2 do meu trabalho de graduação do curso de Gestão Empresarial do módulo EAD. Minha pesquisa tem como objetivo analisar os desafios da gestão da diversidade nas organizações, tanto nacionais quanto multinacionais, instaladas em nosso país. Sempre apontando os desafios de implementação da diversidade e inclusão das minorias, tanto no campo organizacional, levando em conta o atual cenário do país, e também da forma de pensar de cada indivíduo ou classe social. Os resultados dessa pesquisa conceituam a diversidade nas organizações, sempre analisando as políticas adotadas, que visam contribuir para uma análise mais complexa da forma de pensar e a inclusão e a prática da diversidade nas empresas, levando em conta a bagagem cultural, regional e até mesmo organizacional, e ainda os desafios de se pensar de forma holística sobre o micro, o macro, ambiente das organizações, né? E isso se deve ao fato de estarmos em um país tão diversificado e ao mesmo tempo tão carente de diretrizes para a gestão da diversificação, de forma que estabeleça a inclusão e a igualdade entre seus colaboradores nas organizações. A inovação de políticas e do próprio pensamento administrativo é parte muito importante para a funcionalidade da diversidade nas organizações. As principais contribuições se referem à efetividade das políticas organizacionais sob múltiplos olhares, isto é, empresas, minorias e não minorias, que se traduzem em uma discussão sobre a real importância dos indivíduos para as organizações. A diversidade se refere a um conceito multidimensional, tratando das formas nas quais os indivíduos diferem e inclui diferenças entre o nível étnico-racial, o nível de gênero, da sua orientação sexual, da sua classe social e das capacidades físicas, da família, da religião, da área profissional, política e outras afiliações pessoais de nossa sociedade. De forma genérica, entende-se por gestão da diversidade a adoção de medidas administrativas que garantem que os atributos pessoais ou os de grupo sejam considerados como recursos para o melhor desempenho das organizações. O tema valorização da diversidade está cada vez mais presente nos dados que se referem à gestão das organizações, devendo ser tratados por todo com responsabilidade e de maneira aberta e transparente. No Brasil, tratando do contexto organizacional, comumente está associado apenas ao grupo de minorias, como os negros e as mulheres, e também os homossexuais. Porém, a realidade é um significado muito mais amplo, abrangendo uma grande gama de dimensões que inclui, além do gênero, raça e etnia, outras dimensões relevantes, tais como a idade, a religião, a personalidade, a experiência funcional das pessoas e a origem geográfica, que também deve ser considerada. Esses dados demonstram uma grande dificuldade das organizações em reconhecer qualidade em quem é diferente. Um dos maiores desafios é a busca de soluções efetivas que adicionem valor às pessoas, valor às organizações e à sociedade de uma maneira geral. Em um país onde se tem a maioria de mulheres e negros, são muitos os temas a ser debatidos entre empresários, políticos e a sociedade. E diante dessa situação de constante mudança e consequente adaptação, a figura do gestor é a mais importante nesse papel, visando sempre a sobrevivência das organizações. O gestor vai precisar tomar decisões e adotar medidas necessárias para o bom funcionamento do negócio, mas ao mesmo tempo atuar na inclusão e adaptação dos diferentes grupos da sociedade, sendo eles minorias ou não. Embora todos concordem que devemos incluir todos em uma sociedade democrática e estender isso às organizações,
Porém, quando se trata de uma organização pública ou privada, o debate ainda fica mais intenso e difícil, devido à inclusão, devido às discriminações, seja por cultura regional ou organizacional, ou ainda por falta de capacidade de gestores quanto ao entendimento de como lidar com essa diversidade, como aplicar a diversidade. Por isso é importante a capacitação e preparo não somente com regras e leis que permitam a inclusão de minorias, facilitando a diversidade nas organizações, mas também uma capacitação dos gestores para o melhor desempenho organizacional e humano. Dessa forma, além de contribuir para a organização, contribui também para a melhoria de uma sociedade em seu todo. Um bom gestor leva em consideração tudo o que acontece em sua volta, como, por exemplo, as necessidades dos consumidores, as ações tomadas pelas concorrências e as condições oferecidas pelos fornecedores. Visto que o nosso mercado econômico e tecnológico muda constantemente, então será necessário que os gestores tenham um plano de negócio, um planejamento operacional estratégico. Desta forma, a empresa estará explorando ao máximo as oportunidades que possam surgir e estará preparada para se proteger de possíveis ameaças. Mas tudo isso deve estar embasado em uma política de inclusão e valorização da diversidade da sociedade e dos próprios colaboradores, assim como todo o ambiente micro e macro de organização. Sendo assim, deve-se cuidar de todo o plano estratégico e planejamento da organização e incluir não somente as teorias de processo, mas também as teorias de motivação e realização pessoal, partindo do ponto de inclusão, sendo esses os pontos diretamente relacionados com o desempenho, segundo os autores e especialistas sobre as organizações. Incluir e administrar os diversos indivíduos e grupos requer uma mudança a partir do próprio pensamento, pois até mesmo os indivíduos têm sua própria visão de si mesmo a partir do seu grupo, fator que é de grande ajuda na gestão da diversidade e do pensamento complexo, como instrumento de mudança e resistência para que a diversidade ocorra de fato. Mariotti, 2010, ressalta que a liderança e o pensamento complexo estão muito mais ligados do que supomos. Por outro lado, Morin afirma que é necessário resistir à fragmentação, à disjunção, à inhospitalidade, às tentativas de homogeneização das pessoas, sendo todas essas tarefas compatíveis com as funções dos líderes e de uma efetiva gestão da diversidade. Então, aos avaliadores, é isso que eu tinha a expor. Muito obrigado e até a próxima.